Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma mulher que é uma profissional que acredita que a verdadeira beleza não está em transformar o rosto, mas revelar a melhor versão de cada pessoa. Ela é farmacêutica esteta, especialista em estética facial e harmonização, apaixonada por ajudar mulheres a recuperarem autoconfiança, fortalecerem a autoestima e se olharem no espelho com mais carinho. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Viva Voz Podcast, Thaís Fontinelli. Seja bem-vinda, minha Muito querida! obrigada. Uma honra te ter aqui. Muito obrigada, viu, pela Imagina. presença. Eu que agradeço. Você costuma dizer que ajuda as mulheres a reencontrarem a sua imagem, a sua própria imagem, né? Uhum. O que significa isso? Eu acho que muito, dentro da estética, muitas pessoas elas já vêm um pouco perdidas dentro de si, sabe, assim? E quando elas chegam até a gente no consultório, que querem entender um pouco mais, elas falam muito sobre aquilo que está dentro delas, sabe? Então, muitas chegam e falam, ah, não quero transformar. Eu quero só encontrar alguma coisa. Então, eu sempre falo, quando você vem, você chega, você deita na minha maca, eu nunca vou chegar num processo de te transformar, mas de só realçar a sua beleza. Então, é isso que a gente Bonito. tenta tocar bem mesmo, assim, para a pessoa se sentir bem consigo mesmo, que é o mais importante. Como que você enxerga a autoestima e a confiança de uma mulher caminhando junto? Olha, eu acho que é muito. Eu vou falar assim, dentro de consultório, né? A gente enxerga muito que muitas delas se perderam, igual eu já falei. Você acaba se perdendo e em algum momento você tenta se encontrar dentro da estética, sabe? Sim, Numa estética facial que tente realçar aquilo que você tem de bonito, que se perdeu. Então, acaba que quando ela vem, ela deita, a gente conversa, a gente realça tanta coisa que naquele momento você descobre que ela tá, às vezes, passando por um momento de dificuldade, casamento ou sim. pessoalmente. E quando ela deita e ela levanta como ela gostaria, a gente consegue ver que ali, aquele processo, aquele tratamento, não foi só sobre estética, mas foi sobre a autoestima que você conseguiu agarrar ela, pegar na mão dela e fazer com que ela falasse assim: pronto, me encontrei. É isso, sabe? E é engraçado porque, assim, eu sempre falo, né, que principalmente nós mulheres, depois que a gente vira mãe, a gente acaba se esquecendo um pouco da Se gente, né? Se perdendo. perdendo, Uhum, né? É isso um mesmo. momento da vida muito delicado, assim, Uhum. para as mulheres. E, e eu costumo dizer que tá tudo bem por um momento a gente abdicar Sim. de várias coisas em prol daquela vida que, né, que a gente Uhum. gestou e que precisa dos nossos cuidados, mas o que não pode é a gente permanecer naquele estado, É, isso né, mesmo. e achar que aquilo é o normal. Na Sim, verdade, não, a gente precisa de fato nos reencontrar sim, novamente, sim. né. Você acredita nisso? Sim, tem muitas. A gente acaba tratando muitas pessoas também, muitas pacientes de pós-gestação. E a gente percebe muito que muitas delas se perderam em algum momento, porque assim, acontece realmente uma ruptura, né? Sim, Do seu eu velho para o seu eu mãe. é, Não é nem seu eu novo, mas é o seu eu mãe. E aquele novo é algo muito grande, grandioso, a ponto de você falar assim: caramba, me perdi, e agora o que eu total. faço? Então, chega ali um momento que a gente senta, realmente, vira isso na clínica, uma sessão de psicologia mesmo, sabe? Onde a gente consegue trazer ela para si novamente, entender que agora ela é mãe, mas ela precisa também e pode se cuidar. É algo que faz bem para ela psicologicamente. E isso vai ajudando ela a se encontrar novamente. É um processo que eu também passei por isso, né? Meu neném Todas tem nós, 2 né. anos, é. É uma coisa muito louca, assim, que mexe Sim. muito, né, com a nossa vida, assim, é Uhum. algo é um momento de mas que é isso, né, a gente tem que Sim, voltar e a gente precisa, assim, se precisa. cuidar, porque quando eu falo, quando a gente tá bem, tudo flui, né, as outras Sim, a gente vai ser uma mãe melhor, porque a gente tá se sim, sentindo melhor, sim, a gente vai ser uma esposa melhor, porque a gente tá se sim, sentindo, né, é sim. bom quando você olha no espelho e gosta E do gosta. que você vê, Isso, né, é quando muito quando você importante. acorda, eu costumo dizer que se a gente acorda num dia mais tristonho, assim, se a gente faz uma maquiagem, bota uma roupa bonita,
já muda a áurea do dia, né. Muito, Imagina muito, quando muito. você se vê e tá gostando do que vê no espelho, dá aquela Sim, diferença e sim. dá um up total na vida de Dá, qualquer ser humano. com Porque hoje os certeza. homens também estão fazendo, não estão, Thaís? Muito, muito. Olha, o que tem de paciente homem dentro de clínica Né? é muito grande. Isso é muito bom, porque muitas vezes eles vêm, eles tentam entender se aquilo é para eles, eles veem que é para eles e eles acabam trazendo a esposa. E é algo tão legal, é uma conexão tão legal, que você vê que o homem está cuidando, sabe, de alguma forma. Essa semana mesmo a gente atendeu um paciente. Ele veio, ele fez uma limpeza de pele, porque primeiro eles veio pela limpeza de pele, né? Primeiro a gente amacia pela limpeza de pele. E aí depois ele vai entendendo que aquilo também cabe para ele. E aí ele trouxe a esposa dele, que há muito tempo não se cuidava, tinha deixado o skincare de lado, já tinha deixado de lado mesmo. Então, assim, é algo que casa, sabe? Todo mundo acaba virando uma grande família dentro da clínica. Total, total. E os homens também é legal, porque, assim, não é só a mulher que tem que se cuidar, Não, né. Eu vejo que, assim, de verdade, eu vejo muitos casais, às vezes a mulherão toda, assim, se cuidando e tal, e sim. o homem, às vezes, um pouco mais desleixado. E eu penso que não, muito pelo contrário, né, não, você não perde a masculinidade, Não, de né, forma porque eu acho que eles alguma. pensam isso, vocês homens aí, galera, muito pelo contrário, né, Sim, Thaís? Eu sim, acho que, não. inclusive, existem técnicas que, inclusive, traz de volta Sim, essa masculinidade, né? sim, quando eles vêm para harmonização facial, principalmente, muitos deles têm algum tipo de preconceito ali, mas a gente consegue deixar e realçar o que ele tem de masculino. Legal. Sem transformar, sabe, mas realçar aquilo que ele tem de bonito, que ele tem de homem, sabe, assim. Então, sem deixar o seu rosto mais para uma textura feminina, um perfil feminino, mas sim realçando. E quando a gente chega nesse ponto, pronto, é um paciente fiel para o resto da vida, porque ele entendeu que aquilo também cabe para ele. Você falou de transformar, né? Antigamente mudava-se muito o rosto, né? A Sim, pessoa, ela enxertava-se muito eram rostos muito volumosos, né? sim. E hoje em dia a tendência é algo mais Mais natural, natural, é. né? Tanto que tem muitas pessoas, né, até famosos mesmo, que eles já começaram a tirar o excesso de ácido hialurônico, né, que é o que a gente faz com preenchimento, e depois refazer, mas de uma forma que fique aquilo que só realce o que você tem de bonito. Que é o Sim. que eu falo muito dentro da minha clínica. Sempre quando eu vou atender alguém, eu sempre falo: olha, eu nunca vou te transformar. Aí daí que você me peça, eu quero 3 ml de boca, eu não entrego 3 ml de uma vez. Por quê? Porque aquilo assusta. Tudo que é em excesso, hoje em dia, ele tá sobrando demais. Então, Sim. por isso que tem muito disso. Hoje a gente não tá mais transformando, mas tá só realçando aquilo que você tem de muito bonito. Isso que você falou, eu acho muito legal nos profissionais que dizem não, Uhum. sabe? Porque a pessoa chega lá e fala: "Ah, eu quero 3 ml de boca", você vai falar: "Eu não coloco 3 ml", É. até porque é a sua assinatura, né, Thaís, né. Isso Então, assim, mesmo. às vezes a boca vai ficar uma boca muito volumosa, que não vai ficar legal, Isso. né, e Uhum. como você falou, o ideal é vai fazendo gradativo, não é Sim, isso? isso. Até chegar no Até onde precisa. Tem muitas, né, que chegam, muitas pessoas que estão em processo de emagrecimento, por exemplo, que está tomando aquele medicamento que faz com que você emagreça mais rápido, tem a necessidade de usar um pouco mais de ácido hialurônico, mas para poder a gente dar os pontos de sustentação. Então, ali a gente precisa usar um pouco mais do que o que deveria, mas porque ela já perdeu sim. constituição do rosto, ela está mais flácidazinha, então a gente precisa ir ali realçar um pouco mais, jogar um pouco mais, para a gente poder ter um resultado melhor. Lá na sua clínica, eu queria que a gente, falasse um pouco dos procedimentos que vocês fazem lá. A Uhum. clínica chama Thaís Fontinelles, não é Isso. isso? Que é o Uhum. próprio nome dela. Queria que você falasse um pouquinho sobre os procedimentos que vocês fazem lá, e eu queria que a gente entrasse muito no método que é como é que chama? Slim Contour. Slim Contour, Uhum. que é um método mais voltado para o emagrecimento, que aí a gente já entra nessa parte. Pode ser? Pode. Lá na clínica a gente faz todo o processo de harmonização facial, então a gente tem ali o full face mesmo que a gente chama, onde a gente realça pontos.
Tem a aplicação de botox, claro, tem bioestimulador, tem a limpeza de pele, então a gente vai do mais simples ao mais complexo. Perfeito. A gente tem aplicação de fios também, mas aí eu trabalho muito bem dos fios para o bioestimulador, até porque dá um resultado. Eu, particularmente, acho que dá um resultado ainda melhor com o bioestimulador. Então a gente tem todo esse processo. Além disso, a gente tem também a parte do corporal, que a gente entra com o nosso protocolo exclusivo, que é o Slim Contour. Nele a gente faz um remodelamento mesmo corporal. E aí, dentro dele, a gente tem os processos, né? Como a gente estava falando antes, a gente precisa ali trabalhar como se a gente estivesse fazendo uma lipo, né? Um Perfeito. pós de lipo. Então, eu preciso que a pessoa se cuide muito bem em casa, se alimente bem, coma muito bem, use tudo aquilo que a gente orienta num pós para a gente poder ter um resultado legal, ideal e entregar realmente aquilo que a pessoa deseja. Então, além disso, também tem as massagens, que é a drenagem, massagem relaxante, modeladora. Tem também radiofrequência, fortalecimento muscular, tudo aquilo que faz realmente um remodelamento do corpo. Enzimas, tudo isso que ajuda. Para quem é o Slim Contour? Qualquer pessoa pode fazer? Eu digo assim, que a gente pode ir da magrinha que tá com aquela barriguinha que não quer ir embora, para aquela que tá um pouco mais acima do peso. Perfeito. Tá? Aquela pessoa que já está com uma obesidade grau 3, a gente já vai ali, já orienta para um médico mesmo tratar, porque tem outras particularidades no meio, né? Tem ali talvez uma disfunção hormonal, coisas que já não cabe a mim como farmacêutico tratar. Mas aquilo que eu posso tratar esteticamente para te entregar aquilo que você quer ver legal no espelho, isso eu consigo. Então a gente vai ali daquela magrinha da pochete que não Que sou sai de eu. jeito nenhum para aquela pessoa que tá um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais cheinha, tá mesmo lutando ali, que ela já tá no processo de emagrecimento, a gente consegue entregar um resultado bem legal. Falando nessa parte de emagrecimento, eu queria entrar muito na parte que é tendência agora, né? As canetas emagrecedoras. Uhum. Agora tá muito em alta o Monjaro, né? E você atende muito paciente do Monjaro, porque o que que acontece? Eu Uhum. vejo muito que o brasileiro, ele gosta de resultado a curto prazo, né? Ele Isso. não quer nada que tem que Tem que demora mais um esperar. pouquinho, que tem que Não. esperar. Então, eu assim, é claro que as canetas elas vêm sim com uma tecnologia muito boa para tratar diversas doenças, inclusive a obesidade, a diabetes. Então, claro, ela tem um efeito super positivo, Sim. mas que a longo prazo existem alguns efeitos que não são legais e que a gente precisa sim, quem faz uso, né, precisa de um acompanhamento, precisa Sim. ter todo um cuidado, né. E aí eu te pergunto, os pacientes de Monjaro, um dos efeitos é perda de massa magra, Uhum. né, então fica com aquele bumbum Mais mais murchinho. murchinho, né, Uhum. aquela face um pouquinho mais derretida. Você tem atendido muito público assim? E o Slim Contour serve para pacientes de Monjaro? Tenho atendido bastante pacientes assim. Muitos deles falam muito sobre já chega já com a palavra: "Estou me sentindo derretida". Então você já sabe que provavelmente é um paciente de caneta emagrecedora, porque ele perde peso muito rapidamente, né. Muitos deles não estão na academia para poder continuar trazendo a massa magra, porque além de você perder o peso da massa gorda, você também perde muito da massa magra. Então, se você não está ali fazendo um acompanhamento certinho, você vai acabar perdendo um tanto quanto Sim. isso também. E aí a gente consegue, no sentido da flacidez facial e corporal, a gente trata muito lá com bioestimuladores, com preenchedores, e no sentido da pessoa que começou a usar a caneta e ela quer ir para o Slim Contour, com certeza é extremamente indicado, porque a gente consegue complementar ainda mais esse resultado para que ela realmente tenha ali o seu remodelamento corporal, se sinta mais bonita, consegue ver até um pouco mais rápido o processo mesmo de perder, principalmente a parte da frente, né, Abdominal. abdominal, que é onde geralmente incomoda um pouco mais do que nas costas, a parte da frente incomoda mais. Gente, é importante dizer, assim, a gente estava até falando um pouquinho antes do podcast começar, que a Thaís e nenhuma outra profissional da área de estética vai fazer milagre, né. Então, assim, ela estava me falando muito sobre
o conjunto, né? Ela faz a parte dela, mas também tem uma parte Isso. muito importante do paciente. Queria que você falasse essa importância, o que é legal o paciente fazer pós-Slim Contour, por exemplo, para Uhum. que o resultado seja um resultado satisfatório. No nosso pós, a gente pede muito para que o paciente utilize da cinta, né? As cintas modeladoras, que elas vão ter esse processo, essa ajuda mesmo do remodelamento corporal. E óbvio que isso, até se você fizer uma cirurgia plástica, né? Você tem que Abdominoplastia e fazer. tudo, você precisa fazer isso. Então, comer melhor, abandonar fast food, dar um Gente, abraço para atenção, hein? Manda um abraço aí pro seu manda um iFood. abraço. Deleta o aplicativo do É. iFood da celular. Isso mesmo. Se exercitar, gente, é extremamente importante essa parte, porque e precisa se exercitar da forma correta, porque você já está perdendo muita gordura e você perde massa magra. Então, você precisa, de fato, fazer essa parte de emagrecer certo, se exercitar e se exercitar certo, se alimentar e se alimentar certo, precisa de proteína, não adianta a gente só abandonar, porque querendo ou não, a caneta emagrecedora, ela também inibe a sua vontade de comer. Se Sim. você para de comer, você perde nutriente. Se perder nutriente, nada nessa vida vai fazer, vai te trazer o resultado que você precisa. Então, além disso, beber muita água. O corpo da gente, a base dele é água. Então, é muito importante que, de fato, a gente beba bastante água para poder ter o resultado ideal. Isso tanto para corporal quanto para facial. Se você não bebe água direito, gente, não tem procedimento no mundo que faça ter resultado. Cara, isso que você tá falando eu acho tão importante. Sabe por que que eu acho importante? Porque as pessoas acham que tem que fazer assim, ai, eu preciso, pra eu emagrecer, ou então pra eu ficar mais bonita, eu preciso fazer uma revolução. E na Sim. verdade, se ela começar pelo básico, né? É Que, muito do que é básico. se exercitar. Uhum. Tomar água, igual você falou. Aí as pessoas falam, mas, cara, às vezes a gente não toma. Não Uhum. toma água, Esquece. Isso mesmo. esquece, Uhum. entendeu? Então, Eu tenho muito uma paciente assim, que ela faz tanto facial quanto corporal. Ela já falou assim, Thaís, eu tenho alergia à água. Eu falo, mulher, pelo amor de Deus, bebe pelo menos um suco, uma água de coco que tem um gostinho, alguma coisa. Eu não consigo, é porque não desce. E eu sempre tô ali acompanhando ela, falando pra ela, olha, é muito importante para que tudo que a gente fizer, a gente tenha mais resultado. Quando você faz o preenchimento, eu preciso que esse preenchimento se hidrate. Para ele se hidratar, você tem que fazer o quê? Tem que beber água. Se a gente faz um bioestimulador, você tem que fazer o quê? Tem que hidratar ele. Como é que você vai hidratar ele? Bebendo água. Então, a gente tem todo esse processo de conscientização também. Então, a gente faz ali, a gente pega o paciente, pega na mão dele, vamos junto, vamos beber água, viu? Vamos beber água. queria que a gente entrasse num tema que são as redes sociais, né? As redes sociais, elas têm influenciado muito a questão da autoestima e da beleza de qualquer pessoa, não só das mulheres, mas mais das mulheres, porque a gente se compara muito, né? Uhum. Então tem essa questão de sempre a grama do Tá vizinho sempre mais tá verde. sempre mais verde, né? Então a gente quer sempre o rosto da fulana de tal, o dente da ciclano, o nariz de fulano Uhum. e tudo mais. Como que você enxerga isso, principalmente na questão que você fala, né, sobre você trazer a melhor versão de cada um, né, e Sim, não necessariamente do que ela tá vendo do outro lado da tela. sim. Acontece muito isso dentro da clínica. Por quê? Muitas vezes a gente vem com um padrão formado, né? A gente olha ali uma famosa que tem um rosto bonito, que tem uma estrutura bonita e tudo. Aí você vira e fala assim, ai, Thaís, eu quero um igualzinho a esse daqui. Aí você vira e fala assim, então, vamos fazer um processo? Por quê? O formato do rosto dela é diferente. O seu é X, o dela é Y. Então, para eu te entregar um rosto desse daqui, provavelmente a gente vai ter que mexer com estrutura, vai ter que colocar um pouco mais de ácido hialurônico. Você quer ácido hialurônico? Ah, eu não. Então, vamos fazer assim um processo bonitinho? Vamos trabalhar juntas, de mãos dadas? Vem comigo que é sucesso. Eu falo assim. Porque não dá pra gente se comparar, É. né? Eu posso olhar pra você e falar assim, nossa, sua pele tá linda. Onde você fez? Isso é um padrão. Agora, quando eu viro e falo assim, nossa, olha, gostei tanto do seu queixo. Será que cabe em mim? Sabe, o seu formato é diferente do formato do meu rosto. Como que eu vou fazer isso?
Então, assim, eu sempre trago muito paciente para ele ter essa conscientização. Eu entrego o espelho na mão dele e falo assim: "O que que hoje te incomoda? Não é o que eu vejo, é o que você vê. Então eu te entrego para que você olhe e fale assim: 'Ai, isso assado, porque eu vi que a fulana de tal tá assim'". Vamos, calma, vamos trabalhar essa parte mesmo do que você tá vendo no espelho, para eu te entregar aquilo que realmente realça o que é bonito em você. Então sempre tento trazer ela para si, né, para que a gente consiga, não transformar, mas sempre realçar. Essa é a minha frase. E eu sabe o que que é legal? Que às vezes a paciente vem achando que ela precisa mudar uma coisa e na verdade ela precisa mudar outra coisa. Isso. Né, às vezes ela acha: "Ai, eu não tenho", ou então: "Eu quero botar lábio", mas às vezes ou então: "Não gosto do meu nariz". Uhum. E às vezes é só aumentar um pouquinho o lábio que já vai Isso. ficar, né, boni Acontece demais isso. A gente chama mesmo da perfiloplastia. Eu falo assim, vou falar o que aconteceu comigo. perfeito. Eu sou uma pessoa que eu precisaria fazer ortognática. Eu Aham. sou desqueixada. 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 E aí, o que que acontece? Nesse sentido, como eu sou a pessoa que sou anti-cirurgia, eu falei assim: "Vou fazer um preenchimento". Por quê? Com isso eu vou conseguir realçar aquilo que mais me incomoda. Então quando eu fiz 4 ml, só que hoje eu tenho mais de queixo, né, eu fiz 4 ml de queixo, fiz 1 ml de boca, fiz malar e fiz mandíbula. Quando eu fiz tudo isso, pareceu que o meu nariz estava menor, e olha que esse nem era um ponto. Então, assim, quando você realça uma parte, Uau. principalmente dentro da perfiloplastia, uma outra se destaca, entende? Então tem muito isso, eu falo isso muito para os meus pacientes. Quando chega alguém que quer fazer boca, normalmente ela vem falando assim: "Ai, meu lábio inferior parece que é muito menor do que o superior". Aí eu Sim. falo assim: "Vamos, deixa eu te mostrar uma coisa", eu pego aqui no queixinho dela e faço assim: "Olha como melhorou". "Nossa, é mesmo, olha como ficou diferente", mas é um ponto diferente que a gente realçou e te entregou aquilo que você queria, sabe. Então não necessariamente aquilo que tá te incomodando é o que a gente precisa trabalhar primeiro. Às vezes tem alguma outra coisinha que se eu realçar, você vira e fala: "Caramba, era Cara, isso que eu isso". acho fantástico Uhum. no profissional de qualidade, entende? Uhum. Porque eu vejo hoje que as pessoas algumas delas infelizmente ainda existem no mercado, né, que é o dinheiro pelo dinheiro, né, Uhum. e eu não vejo dessa forma, né, Sim. profissionais que sentaram aqui nessa mesa Uhum. falam exatamente o contrário, né, Uhum. fala assim: "Cara, eu oriento a pessoa e muitas vezes digo não, falo: Sim, "Não vou fazer esse tipo de procedimento porque não vai ficar legal", não fica. né. Tem pessoas que não cabem, não adianta você a pessoa chegar, às vezes a pessoa tem um lábiozinho bem fininho, e aí ela quer colocar 3, 4, 5 ml, não cabe. Não, a quantidade de preenchedor que a gente colocar ali não vai caber, porque o lábio é muito fininho, é muito pequenininho. Pra gente chegar onde ela quer, é um trabalho muito grande. Então, assim, ali é algo que a gente precisa conscientizar o paciente, sabe? Conscientizar com carinho, trazer para ele poder entender que às vezes aquilo não é exatamente para ele, mas a gente pode realçar, pode melhorar? Hoje em dia os procedimentos estéticos estão sendo para prevenir? As pessoas mais novas já estão começando a procurar a estética, como é que tá isso? Isso é um ponto bem importante, eu até falo isso para muitas pacientes minhas. Infelizmente, ainda não está sendo para paciente mais novo. Por quê? No novo, eu digo ali no sentido de, completou 21 anos, vamos começar. Ainda não está nesse processo, mas eu te falo que agora a gente já está começando a atender pacientes ali de 28, 29, 30 anos, então está começando a acontecer. Se a gente começasse realmente a tratar esses pacientes mais novos, você ia ver o tanto que a população ia estar muito mais nova com 50 anos. Porque eu falo muito para os meus pacientes assim, é como se a gente parasse seu envelhecimento naquele ponto. Então vamos botar, você começou a se tratar, né, a fazer o seu procedimento com 21 anos, quando você tiver com 50, você vai estar facilmente com um rostinho de 25, porque a gente está trabalhando sem exagero, só trazendo mesmo aquilo para o seu corpo entender que ele precisa continuar funcionando, trazendo sua juventude, para quando você ter o déficit de produção de colágeno,
você tá com a sua pele ainda bonitona, você ainda tá lá naquele cinquentão, mas com a carinha de 25 linda, maravilhosa. Então ainda tem muito assim, o Brasil ainda tá nesse processo. Eu acredito que a gente ainda vai chegar nesse Sim. ponto. Mas ainda não chegamos lá, mas estamos indo. Quais são os procedimentos mais procurados hoje em dia? Ah, com certeza botox e Botox, né? preenchimento. Esse aí é uma das coisas mais assim, botox em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, e aí muitas das pessoas acham que o botox é pra gente fazer qualquer área do rosto, né, e a gente sempre quando vem o paciente tem essa dúvida, a gente até faz a consulta e a avaliação para poder ele entender o que que seria, onde que aplica o botox e tudo, né. E onde que aplica? A gente faz na verdade vai fazer um full face, né, testa, a glabela, que é esse O bravo, bravo. isso, aqui os pés de galinha, né, as rugas dos olhos, o Esse aqui, assim, né? que é a gente chama de cheirinho ruim. Nojinho. Isso, nojinho, que ele vem e faz essa parte. Tem a sorriso gengival, que a gente pode também melhorar. Tem o queixinho celulítico. Tem algumas pessoas também que gostam de fazer para melhorar o contorno, então tem como a gente fazer nessa região também. Tem o sorrisinho triste, a gente pode fazer aplicação nessa região. Tem também o do pescoço, que é a aplicação Nefertiti, que é quando a pessoa ela tem mesmo essa região. Essas marcas, assim, é? Não é nem essas marcas, é a do platismo. Ah, tá. Ela fica bem evidente. Aham. Algumas pessoas, eu não consigo fazer, porque eu não te mostrava como é. Aham, eu sei. Quando ela faz um gesto, aparece. Aí Aham. a gente faz nessa região e relaxa. Deixa mesmo assim o pescoço bem bonito, que é uma área que ninguém trata. E é engraçado, né? Deixa. Porque ela fala relaxa. A gente acha que o Botox, ele Trava. trava, e na verdade não, ele tá relaxando o músculo pra ele Isso, não isso. contrair, né? É Isso. muito disso. Já teve várias vezes que eu precisei, assim, realmente explicar para o paciente que a gente não faz um travamento da musculatura, mas a gente faz um relaxamento dele. Porque quando a gente vem com botox, vem com a toxina, o seu corpo para de dar a sinalização da musculatura, então ele relaxa. É como se ele dormisse naquele momento. Então, quando você tá dormindo, você tá o quê? Relaxadinha. Então é isso que acontece. Show de Não bola. trava, ele relaxa. As pessoas têm medo ainda da harmonização, Thaís? Tem. Tem, porque eu acho, assim, eu falo por mim. Uhum. Eu nunca botei nenhum ml no meu rosto e eu falo que eu morro de medo, mas sabe por quê? Talvez pela tendência antiga do Exagero. exagero. Uhum. Então, eu acho que hoje as pessoas ficam com medo de ficar transformadas, não é isso? Sim, demais. Isso aí, ó, tem acontecido muito com os meus pacientes pós-High Pro. O que que o High Pro faz? Ele vem para estimular o colágeno. Eu consigo dar aquela ancoragem, mas ele não dá a ancoragem perfeita. O Hypro é um equipamento? Isso, ele é um equipamento semelhante ao Ultraformer, só que ele ainda é um equipamento melhor, mais evoluído, porque eu consigo dar mais disparos. Então, eu consigo estimular muito colágeno, muito mesmo. E aí, com esse estímulo de colágeno, eu consigo dar essa sustentação, Tá, só que eu preciso ainda refinar com o preenchedor, só que a gente vem de uma história passada dos exageros. sim. Então, quando eu viro e falo para aquela minha paciente, olha, o que te incomoda é essa região, beleza, a gente pode fazer isso com High Pro, mas a gente ainda pode dar uma projetada com preenchedor. Já fica com medo. Projetar. Como No assim? ácido hialurônico, não, não. Ácido hialurônico, mas não exagero. Aí eu realmente eu sento, eu dou o espelho para a pessoa e mostro. Eu gosto muito de pegar, por exemplo, no queixo. Eu sempre pego o queixo dela e projeto para frente. Ela já olha e fala assim: ah, legal, realmente, era isso. Uma olheira, por exemplo, quando você vem aparecendo olheira ou então bigode chinês, a gente tem essa gordurinha que desce. E aí eu geralmente eu faço isso, eu seguro, aperto essa gordurinha, sobe pra cima e desaparece embaixo. Ela, olha, realmente não era o bigode, era aqui em cima. Eu falei, então, você entende? É tudo sobre refinamento. Não é sobre exagero. Eu não vou colocar lá 20 ml no seu rosto para você ficar completamente transformado. É aquilo que vai realçar. Então, é uma marionete, tem o ponto certinho pra gente ancorar, ficar bonitão. A Uma olheira. olheira, não necessariamente a gente preenche aqui, é um pontinho aqui, é uma sustentação no malar. Bigode chinês, nossa, gente, tem de Bigode bigode chinês é chinês, um que, nossa, maltrata a muito. gente. Procura muito, tem muita, muita, muita procura, só que não necessariamente a gente preenche dentro do bigode chinês. Tem outras regiões que a gente trata primeiro, para no final a gente tratar esse bigode chinês. Porque o bigode chinês
É quando tem esse derretimento mesmo dessa gordurinha. Ela veio Vem, vindo vem, e fez aqui, ó. Fez faz aquele bulldogzinho. faz o bulldog. Chama mesmo de bigode, tipo assim, ó, o bigodinho. E aí, nesse sentido, quando a gente vem com o preenchedor, a gente não preenche aqui. Se eu preencher aqui, cai mais ainda. Sério? Uhum. Então, não necessariamente o bigode chinês é aqui. Às vezes a gente precisa preencher olheira, às vezes a gente precisa preencher o malar, às vezes até preencher um pouco de têmpora. E antes disso, eu gosto muito de tratar muito para estimular o colágeno para utilizar menos preenchedor, entende? Então, sempre, sempre, sempre eu levo para o ponto do refinamento, para só te trazer uma textura melhor de pele, para você olhar no espelho e falar assim, caramba, Sim, era isso. Entendeu? Então, sim. sempre faço trabalho. Gente, é pra vocês verem a importância de um profissional com gabarito, profissional qualificado, um profissional que sabe o que tá falando, né, porque olha o tanto de detalhe que ela falou, que às vezes é uma coisa e é outra. Então o olhar de um profissional vale muito, né, vale Sim, muito. Então, a gente saber escolher os profissionais corretos, isso também é muito importante, né. Então sim, assim, às vezes: eu tô com medo e tal". Cara, vai num profissional que seja qualificado. Sabe por quê, isso. Thaís, eu falo? Que às vezes as pessoas ficam procurando mais barato e às vezes o barato sai caro, Isso né. aí E é hoje uma em coisa dia que tem tem. Nossa, nossa, o que tem de Sorox, né, que o povo fala, eu chamo que muito disso. que o povo, dilui o botox em Super soro dilui. e aí acaba que, né, então assim, a Uhum. gente precisa para ficar mais barato para o Sim, paciente, mas é um um conteúdo que não vai fazer isso, tanto efeito, então não isso. às vezes até faz mal, né, então a gente precisa Muito, tomar cuidado com quem a gente escolhe, muito, né. muito. Tem que tomar muito cuidado com o preço. Muito. Gente, olha, preenchedor por R$ 300. Eu não gosto nem de falar sobre, Não porque paga nem o custo do ne não paga, porque o preenchedor bom, ele é caro. Sempre quando eu vou atender um preenchimento, eu pego a caixa, olha aqui, paciente, abro aqui, eu lá. abro na frente. O preenchedor que eu estou usando em você é o X. Porque um dia o paciente pode se mudar, pode querer um outro profissional. Ele vai ter consciência de qual foi. Anota na ficha bonitinho. Ele sabe o que eu usei. Porque se ele migrar para um outro profissional, ele pode levar essa ficha e lá na ficha ele vai falar: Poxa, ele usou o preenchedor X. Beleza, olha lá, ficou legal. Vamos migrar para um outro que de repente pode dar um resultado melhor? A mesma coisa de um botox. O botox a gente tem a diluição certinha para fazer. Se eu faço uma diluição muito maior dentro dele, vai parar? Vai, por 15 dias. Depois Volta. volta. Aí você entende que os R$ 300 que você achou, vamos botar 300, vamos botar os R$ 500 que você economizou. Você achou que economizou, mas no final você jogou fora? Sim. Jogou no lixo? Então não faz muito sentido Ainda correu um risco, né. muito grande, porque você imagina com o que que essa pessoa diluiu esse botox? Como que ela condicionou isso? Né? Então, tem que tomar muito cuidado. É sempre muito importante, isso eu falo para todos os meus. Olha, pergunta qual que é o produto que o profissional está usando em você. Para você ter certeza daquilo que você está usando, que foi usado. Eu falo muito sobre Botox, eu falo assim, gente, olha, eu gosto muito de variar a marca. Porque chega um momento que você vai criar uma resistência. Sim. E as pessoas têm um apego muito grande a uma determinada marca. Se apega assim para sempre. É ótimo, é maravilhoso. Mas a gente precisa dar uma variada para poder, no final, quando você tiver com 50 anos, você ainda tá usando seu Botox? Porque eu já peguei paciente extremamente resistente a Botox. Não tem Botox mais que segure nela. Eu entrevistei até uma mulher da área de estética que fala sobre isso, ela chama de efeito vacina, É. que é isso, né, você vai Uhum. criando resistência Isso. àquela marca e Uhum. não tem mais botox que salve, Não então não é tem. bom você ir variando, Sim. né, um pouco as É marcas. muito, muito importante. Eu falo para todas elas. Ó, no meu portfólio hoje tem a marca A, B, C e D. A marca A é tal valor, B, C e D é outro valor, por conta mesmo, né, De custo de mesmo. custos do produto. E aí, eu sempre faço essa variação, eu posso até repetir durante o ano, né, uma ou duas vezes, mas é muito importante a gente variar para você não ter uma resistência no final. Se você tiver efeito vacina, já era. Você pode ficar 1, 2, 3 anos sem fazer, que você vai ter resistência. O seu corpo já entendeu que ele tem que combater a toxina, tem que combater o botox, que aí ele não para mais. Para 15 dias.
depois é como se ele E tivesse aplicado nada. isso acontece quando você dilui muito também, né? Muito, Porque aí sim. você, querendo ou não, tem uma concentração da toxina ali, só que você vai ter Uhum. que botar mais vezes, Isso, né? isso mesmo. E aí acaba que não vai Isso. fazer efeito. E a gente tem ali um tempo hábil, né, de 3 meses, no mínimo, que a gente pode estar aplicando, de 3 em 3 meses. Eu recomendo isso? Não recomendo. Não recomendo. Eu sou a por isso que eu falo, eu sou a Muito profissional bom. do refinamento. Pra mim, botox é 2 Duas. vezes no ano, fim, mais nada, no seu aniversário e no Natal. Eu falo pra Perfeito. todo mundo. No seu aniversário você se presenteia, no Natal você pede pro marido. Isso, boa. E se seu aniversário for em dezembro, meu aniversário em dezembro, já pede o presente pro Do Dia dos início do ano, Namorados. entendeu? Pronto. Então, essas 2 vezes no ano que você faz, elas são suficientes para você ter ali a sua testa mais lisinha, você não ter aquelas rugas que ficam muito marcadas, você realmente ter um processo legal, ideal, sem causar flacidez, te trazendo realmente uma naturalidade. Sempre a naturalidade, sem exageros. Gente, eu vou fazer agora um bate-bola final, antes da gente finalizar, tá? E você pode responder numa palavra só, ou pode aprofundar. Uhum. Vamos lá. Uma palavra que define beleza pra Thaís. Naturalidade. Um procedimento que você mais gosta de realizar. Preenchimento labial. Labial? É? Amo demais. Eu acho que dá um resultado muito bonito, assim. E dá um resultado na hora, assim, Na né? hora, eu sempre falo muito para elas assim: olha, eu vou fazer 1 ml, mas eu tenho certeza que daqui a 20 dias você vai voltar, vai querer mais um. E é batata, todas voltam, porque realmente dá um realce muito bonito no rosto, né? Principalmente quando a pessoa tá ali precisando realmente. Eu vejo muitas assim, muitas das que vêm para preenchimento labial, é porque elas estão querendo encontrar mais alguma coisinha. Então a gente faz o preenchimento e ela, ai, amei, é isso, quero mais um. Muito bom. Um hábito de autocuidado que é indispensável para as mulheres. Olha, indispensável real mesmo, protetor solar, não dá para ficar sem, não só pela beleza, mas Pela pela saúde mesmo. saúde, doença, câncer de pele, gente, é algo muito grave, né? E a gente está num país tropical, tá um país, Brasília, por exemplo, agora a gente está num clima extremamente seco, então é muito importante utilizar protetor solar em todos os momentos do dia, inclusive à noite, porque até a luz artificial também traz danos à pele, então a gente precisa muito ter esse momento, se cuidar dessa forma, se proteger dessa forma. Você sabe que eu não uso. Olha, chorando aqui. Não, eu já entrevistei e eu falo assim na cara dura. Aí ela fala, Marina, a primeira coisa que você tem que fazer pra mudar. Cara, não precisa fazer skincare. Eu falo, como é que eu Não. faço 4 feminina? Eu não tenho tempo de ficar passando protetor solar. Aí ela fala, já compro da base, que aí você já passa o protetor e é isso, entendeu? Agora você vai fazer assim, toda vez que você entrevistar alguém, você vai botar um protetor solar bem aqui no meio. E aí você vai pegar. Uhum, Aham, já vai fazendo podcast passando, entendeu? Muito bom. Praia ou montanha? a praia, muito É frio, tô legal eu. pensando demais. Maquiagem ou cara limpa? Maquiagem, eu amo maquiagem. Gosto muito da cara limpa, mas eu sou uma pessoa muito da maquiagem. A maquiagem Que realça, dá um up sabe? na nossa vida, não tem Às vezes como. você tá assim meio borocochô, aí É. você vai lá fazer uma maquiagem. Eu gosto muito de delineado, amo, amo. Aprendi um dia na Ana Hickman, ela mostrando como é que fazia. Eu falei, o quê? Vamos lá. Fiz, nunca mais mudei, desde os 15 anos. Eu faço todos os Agora, dias. lembrando, não pode dormir com. Não, gente, pelo amor de Deus, jamais, jamais. Vamos limpar o rostinho, bonitinho, lavar com sabonete adequado, não é sabonete de corpo. Pelo amor de Deus, que o pH é diferente, tá? Tá eu aqui, eu já tô com sabão aqui, já passo na cara, é o que dá. Já lava o cabelo, não. Olha eu me entregando aqui, Ave Maria, mas eu prometo que eu vou mudar isso, gente, eu prometo. Por favor. Um sonho que você ainda deseja realizar? Olha, eu tenho vários. Compartilha um com a gente, vai. Mas tenho muita vontade de comprar minha casa. Ainda não comprei minha casa, mas está no processo da Que legal. procura. E é assim, realmente um sonho que a gente está vivendo muito. Eu, meu marido e meu neném só tem 2 anos, mas eu tenho certeza que ele também já está vivendo Com isso com a gente. certeza, com certeza. Esse é o nosso grande sonho. Thaís, para a gente finalizar, eu queria que você falasse uma qualidade que todo profissional da área da estética deveria ter. Olha, eu acredito que a sinceridade
no bom senso, tá? Nada de uma sinceridade para eu jogar, falar tudo aquilo que você tem de negativo, mas a sinceridade no ponto de eu te falar aquilo que você não pode fazer, que não cabe para você. Então, é, é muito necessário isso, né? Porque, igual a gente estava conversando, a pessoa vai chegar, vai te trazer a foto de uma super famosa que ela era desse jeito, mas você tá vendo que o rostinho dela não dá para fazer daquela forma. Então, vamos de bons dados, pega na mão do paciente, vamos fazer isso, porque vai dar certo de outra forma. Mas você vai ver que a gente vai chegar mais perto nesse ponto, no ponto A, no ponto B, no ponto C, e no final você vai ter um resultado legal. Isso com modéstia, com carinho, com entrega. Muitos dos nossos pacientes, eles vêm carentes. Sim, Carentes de si, carentes de ouvir uma coisa assim, nossa, você é tão bonita. sim. Isso é a coisa mais difícil que tem. Eu tenho uma que ela é desse jeito. Se eu não falar pra ela que ela é bonita, ela não consegue. E ela é muito bonita mesmo, mas ela não consegue enxergar. Então a gente precisa dessa sinceridade genuína. Algo que fale a verdade sem ofender, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo. Eu acho que isso tudo que você falou, a gente fecha esse podcast muito trazendo isso, né, que o paciente ele carrega uma história, né, um ser Sim, humano, sim. não é simplesmente um rosto ali, ele Uhum. tem toda uma história de vida, às vezes são coisas que marcaram ele na infância que hoje Sim. vem à tona em algum ponto que ele não Sim, gosta e sim. que, né, às vezes é um apelido que colocavam nele no Sim, né, sim. então assim, por trás é um ser humano, né. E isso, com sentimentos reais e verdadeiros. Às vezes ele não tem algo em casa, É, né? Alguém para virar e falar: "Você tá linda hoje", é. né? Tem muito isso. E às vezes você, como uma profissional, você traz ela, não é para você ser, ah, eu quero só vender, falar que ela tá bonita pra vender. Não, mas é porque aquilo, aquele momento, aquela hora que ele tá se encontrando. É, Tá se reencontrando, então eu quero falar para ela para que ela também se enxergue assim. A autoestima não é só sobre uma beleza ou um padrão, mas é sobre aquilo que você coloca dentro de si também. Então eu preciso entender que eu sou bonita. é isso. E aquilo que eu vou fazendo aqui não é para me transformar, mas é para realçar aquilo que eu já tenho de bonito. Entende? Então, eu trabalho muito dessa forma, é quase uma sessão de psicologia. Não, e eu acho o máximo isso, porque realmente é uma sessão de psicologia, o celular dela caiu, meu copo. Foi. Pode pegar, Thaís. Não, e é uma sessão de psicologia mesmo, porque a pessoa Sim. traz todo carrega às vezes mágoas, às vezes alegrias, às vezes, né, momentos tristes, às vezes momento de até enfim, depressão, né, muitos Muito, muito. casos, então a gente traz de volta, e aí eu acredito muito que a autoestima está muito ligada com saúde, né, Sim, porque não é mais só mas sobre a beleza externa, não. é o que a gente sente dentro da gente, é o que a gente consegue, porque muitas vezes a nossa beleza ela tá voltada para o que a gente tá sentindo, né. Se a gente tá triste, a gente naturalmente a gente fica com um semblante mais abatido, Sim. a gente fica com o rostinho mais Uhum. entristecido, e Sim. quando a gente tá se achando bonita, que a gente tá: "Cara, essa mulher é foda, eu sou foda", a É, gente tá mais confiante, a gente tá mais isso. bonita de fato, a gente tá Sim. emanando beleza, não é só por fora, E é né. algo que a gente precisa falar, sabe, assim, falar assim: "Eu estou linda, eu estou maravilhosa. Nossa, hoje olha como eu tô". Você precisa falar isso, sabe por Eu quê? concordo. É mais do que uma lei de atração, mas é sobre às vezes a gente precisa verbalizar e ouvir aquilo que a gente está falando para a gente poder conseguir enxergar, sabe. Total. Então, eu falo muito isso para as minhas, assim, para as minhas pacientes. Senta e fala: "Você tá linda. Menina, como você tá bonita hoje". Eu faço para todas elas, elas ficam assim: "Ai, Thaís, para, não sei o quê". Cara, as pessoas normalmente não acreditam, né. Não, Começa você a fazer, sem uhum, sacanagem, gente, não é papo furado, não, não é não é. começa a olhar no espelho, e isso não é só pra beleza, pra autoestima, É pra começa sua a vida. botar em frases os teus sonhos. Isso. Sabe qual é um sonho? Vou compartilhar com a galera. Eu quero fazer a piscina da minha casa. Então eu acordo e falo: "Vamos em busca da nossa piscina, eu quero fazer a Uhum, piscina para as crianças". Então, é verbalizar e trazer sim. aquilo, porque o cérebro ele vai
captando aquela mensagem, né. Então Sim, acorda e sim. fala: "Nossa, tá muito". Olha como você fala: "Cara, você tá bonita hoje, hein. Nossa, Aham. bicha, tu tá arrasando". Você com você mesma, Isso, né. isso é muito importante essa parte. Então, para a gente que atende, que mexe com o paciente, você imagina, igual eu te falei, às vezes ele não tem casa, não tem. E aí o que que realmente custa? Você sabe que a pessoa é bonita, ela é bonita. Não é só sobre o que ela tem externamente, mas o que ela tem internamente também. Perfeito. Então você vai virar e falar assim: como você está bonita hoje? Como você está bonita hoje, isso é muito importante para a pessoa escutar. E muitas vezes ela precisa realmente se convencer, porque tem uma história, tem um histórico por trás tão complexo que às vezes ela não consegue enxergar aquilo que você está enxergando. Às vezes só de você falar, no dia seguinte a pessoa já se arruma de outra Sim, forma. sim, sim. Ela fala: "Nossa, a doutora me falou que eu tô bonita", aí no Isso. dia seguinte ela já vai colocar uma roupa mais tchan, Uhum, não é? sim, tem muitas delas vêm, eu falo isso, no outro dia ela fala: "Thaís, eu fui pra uma festa, eu coloquei meu vestido mais bonito, eu estava me sentindo tão radiante, meu botox", o botox demorou ali uns 15 dias pra poder fazer o resultado final, né, mas no outro dia ela fala que o botox Já estava parou, falando. tá ótimo. Eu falei: é isso aí, vai viver, vai ser feliz, isso é muito importante". Aquilo que você vê, que você verbaliza, é o que realmente tem a maior importância, É isso. né. É o seu momento de você se encontrar, se reconectar e ser você mesma. Minha querida, quero te agradecer demais. Obrigada por você compartilhar seu conhecimento, trazer todas essas informações que eu acredito serem tão importantes, né, no nosso mundo de hoje, o mundo de rede social, o mundo onde as mulheres tendem a se comparar muito, né? Então, Sim, assim, olhe para dentro de você que está aí sentada nos assistindo, veja o que você tem de belo, procure ajuda, não fique sozinha também, acredito, sim, né? Então, uhum, acho que a gente tem que, nós mulheres, quando a gente se une, né, uhum. muitas vezes o povo fala: "Ah, mulher fala mal de mulher". Ah, mas eu acho que quando a gente se une também não tem pra ninguém, viu. Não tem, Tem pra não ninguém. A tem. gente é uma botando a outra mais Pra bela cima, ainda pra isso, cima uhum, e é sobre isso. é isso Então mesmo. obrigada demais, Obrigada, meu viu. amor. Foi ótimo, Eu que obrigada. É agradeço. farmacêutica de profissão igual eu, trabalhou em drogaria e hoje tem sua própria clínica, traz Isso, resultados incríveis para mulheres, para homens, para seres humanos no geral. Então, sim, parabéns, viu? obrigada. Maravilhosa. Pessoal, como é que a galera te acha nas redes? Tem o Instagram da clínica, Clínica Thaís Fontinelles, com H e Y Fontinelles. Aham. E tem também o meu Instagram pessoal, que é Thaís Fontinelles. Maravilhosa. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha e não se esqueça, tá? Se inscreve no nosso canal. Dessa forma, o YouTube vai entender que esse é um conteúdo de valor e ele entrega para mais e mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem, assim como você está ouvindo e se transformando aí do outro lado. Fechou? Eu vou botar aqui na descrição as redes sociais da doutora Thaís, da clínica, para você já seguir, já agendar uma avaliação, já fazer os seus procedimentos para você potencializar e realçar o que você tem aí de belo. Te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!